Se você não consegue lidar com algum imprevisto, com algum acidente, alguma coisa urgente que aconteceu, você sempre precisa de ajuda, sempre alguém precisa estar por trás te orientando, falando para você o que você tem que fazer. Olha o sofrimento dessa mulher. Gente, estamos falando de mulheres com 30, 40, 50 anos que vivem assim. E o inverso também acontece. Você é a codependente, ou seja, você só se relaciona com pessoas emocionalmente dependentes. Dependentes. Ou seja, você precisa fazer pelo outro. Então, de repente, você é casada com um homem assim. É. Você tem que pagar as contas, você precisa ficar lembrando Carregar o ele, casamento nas você tem que carregar costas. o casamento nas costas, você precisa lidar com as lições de casa das crianças, com os problemas do trabalho dele, você precisa se envolver porque ele não consegue resolver sozinho, ou de repente alguma irmã da igreja, os seus pais, os seus filhos, você acaba por assumir responsabilidades que não são suas. Você está se colocando como a superpoderosa, como a salvadora de todo mundo. Isso gera sofrimento emocional, porque você olha para todos, só que ninguém olha para você. É sempre assim. E reclama, viu? Isso, e aí você fica doente, e aí Sim. você de repente não sabe por que tá com pressão alta, com dor nas costas, Problema de as, coluna. problema de coluna, com certeza. Então, assim, você acaba por se relacionar com pessoas que dependam de você, porque o seu ganho, apesar das dores emocionais e físicas que você sente, o seu ganho é validar a sua força cuidando do próximo. Seja ele seu marido, seus filhos, ou esse próximo a sua mãe, seu pai, uma irmã da igreja, enfim. Essas duas posições trazem danos, Trazem. trazem prejuízo e mantém você, minha irmã, em sofrimento emocional. E o nosso objetivo aqui é te ajudar a descobrir a origem. E é importante você entender a origem dessa angústia. Por que, que eu vivo em relacionamentos abusivos? Porque você tem dinâmica dependente ou codependente. E essa dinâmica dependente ou codependente pode ser com drogas, pode ser com vícios Sim, em ok, geral, ok. pode ser em emocional, tudo parte do emocional. E eu quero trazer algo, Vini. Hum, A dinâmica dependente e codependente, ela tem uma origem. Não é você que inventou a roda, minha irmã. Toda mulher que se sente aprisionada em um relacionamento, que não consegue ir para a vida, que quer ir para a vida, mas não consegue, ou que quer largar essas pessoas que ficam sendo um sanguessugas suas, no caso a codependente, essa dinâmica ela está relacionada ao trauma do traço de caráter oral. São dois adultos que, na verdade, se relacionam como duas crianças, porque vá pensando, não, em que é uma dinâmica linda e maravilhosa, codependente. É ser crente. É porque eu cuido, porque eu sou cristã, porque eu amo Jesus. Para de validar o teu trauma com a Bíblia. Porque Deus não admite a dependência no ser humano. O único ser do qual você tem que ser dependente é do teu Criador. Sabe por quê? Porque a tua vida você tem que entregar nas mãos dele, porque ele é que sabe o dia de amanhã. Ele é o que sabe o que vai acontecer com você. Ele é que sabe dos teus caminhos, dos teus projetos, quais são as melhores decisões que você tem que tomar, minha irmã. Agora você entrega a tua vida na mão de outra pessoa, não vem validar isso é trauma, é uma dinâmica doentia e usar a Bíblia para validar, para falar que você é crente, porque você está contra o padrão divino. Sabe por quê? Aí vem dizer que Jesus, ele ajudava as pessoas, mas ele não dependia de ninguém. A única dependência dele era do Deus eterno, do Pai. A Bíblia diz lá em Jeremias 17, no versículo 5, o seguinte: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal a sua força. Quando eu coloco a minha vida está segura porque eu tenho Vinícius, eu estou dependente do Vinícius. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia ou que depende do homem. Precisar é uma coisa, depender, você está contra o padrão divino. E tudo que vai contra o padrão divino é desordem e gera dor e sofrimento emocional. Não é à toa, Vinícius, que a maioria das mulheres que tem traço dependente e codependente são ansiosas e depressivas. Com inseguras. bipolaridade, com problemas de fibromialgia, com questões de insegurança, mas falando a nível de doenças e transtornos mentais, são mulheres que têm essa dinâmica. Vê como é que é uma mulher com depressão. Não posso fazer nada.
Ai, tem que cuidar de mim. Aí você dá comando. Vamos ter comandos para o cérebro, vamos para a cura. Eu não consigo me curar. Ela é um bebê. É um bebê, gente. É um bebê. Você que está com depressão, eu tive depressão também, tá? E ansiedade. Você regride para o estágio traumático que você viveu, que é a segunda fase de vida, do primeiro dia de nascimento até o primeiro ano de vida. Ah, então peraí. Então a gente vai colocar aqui, ó, onde começa... A origem de tudo isso daí. Onde começa este padrão de comportamento. E relacionamento doentio. E aqui, ó, origem Origem. do trauma. Porque é o que a mulher quer saber, né? Porque o cérebro, sabendo disso, já encontra a forma para resolver. Porque assim, ó, gente, se você sabe onde começou, ó, presta atenção. Guarda isso. Se você sabe onde começou esse padrão de comportamento, você consegue, a partir do momento que você sabe a origem, dar um novo significado a esse período traumático, a essa fase traumática. A partir do momento que você sabe a origem, você consegue encontrar novos significados para poder mudar esse padrão de comportamento. Sim. Veja, você não nasceu dependente. Não. Claro, não, peraí. Não nasce dependente. Quando você era um bebê, você dependia da sua mãe, mas assim, Sim, ó. não permanece. Isso, qual é o natural? O natural é que você seja dependente durante um período da sua vida. Natural. Que período? O período que você é uma bebê, que você é criança. Conforme você vai se desenvolvendo, espera-se naturalmente que você deixe essa dependência para trás, se torne independente na adolescência, que é normal, e depois venha manter o equilíbrio que a maturidade traz e se torne interdependente. O que não é saudável é você nascer dependente, crescer e ficar e manter o mesmo padrão dependente. Isso não é saudável. Fica então o que nós queremos fazer é assim, ó, amor, o natural não é a mulher crescer e se tornar potente, como diz lá Gênesis 1, do 26 ao 28. Que a gente bate toda vez aqui nessa tecla. Você, né, o Senhor Deus falando para Adão e Eva, vocês vão sujeitar a terra, vocês vão dominar sobre os peixes do mar, as aves dos céus, Isso. Vocês vão multiplicar, vocês serão fecundos, vocês farão o que vocês quiserem na terra, porque vocês são imagem e semelhança de Deus. Não é isso natural? É o natural. Então, assim, ó, se uma mulher, depois que saiu da fase infantil, se ela ainda está dependente, tem algo de errado. Alguma trava fez isso com você. Algo te deixa paralisado. Isso, algo aconteceu lá na infância que te mantém, olha só, presta atenção, presa. Que te mantém presa emocionalmente nesse padrão de comportamento. Então, assim, ó, onde começa, amor? Vou explicar o que acontece. Vamos lá. Dulce, eu quero que você faça um exercício comigo, eu faço com as meninas, né, com as alunas do método. Eu vou fazer com vocês aqui um exercício. Pensa na pior experiência da sua vida. Eu já até pensei na minha. Ó, as mulheres estão comentando aqui, ó. Nós já vamos... tá ali, depois a gente vai trazer aqui, tá, okay, queridas? Vai lá. Nós vamos terminar o conteúdo e já trazer os comentários de vocês e dúvidas, pode perguntar que nós vamos responder. Então vai. Qual é a pior experiência ou uma experiência terrível que você vivenciou? Você vai lembrar do evento, ok? E quando você lembra do evento, você sente uma dor. Uma angústia. Eu lembro que eu arrebentei com a minha perna, esfolei toda a minha perna. Até hoje eu sinto a sensação do ardor. Você acredita nisso? É um negócio muito estranho. E eu sinto a angústia que eu vivenciei naquela fase, porque eu não conseguia colocar calça. Como é que eu ia para a escola? A calça grudava no machucado. Olha, era um negócio, ai meu Deus do céu, só de lembrar, eu fico toda arrepiada. Eu lembro e logo eu tenho um sentimento, uma emoção, certo? Ok. Todo evento traumático importante que o ser humano vivencia, do mundo intrauterino até os 5 anos, que é a fase de molde, você não tem as memórias, como eu lembrei que caí e esfolei toda a minha coxa. Mas eu tenho hoje a sensação. Ok. Quem vivenciou o trauma do mundo intrauterino aos 5 anos não tem a memória, mas tem a memória emocional. Mas tem a sensação, né? A sensação que é a memória emocional. Okay. O que é uma memória emocional? É o sentimento que acompanha aquele evento traumático. Se você lembrou, legal, você então consegue explicar o porquê tem algumas sensações. Dulce, mas eu não lembro. Não tem problema, não precisa lembrar. A memória emocional fica lá. Onde? No que nós chamamos de inconsciente para a psicanálise, para a psicossomática. Mas o que é esse inconsciente? Que lugar do cérebro que Freud tanto dizia, meu Deus, onde é que fica esse inconsciente que ninguém sabe? A neurociência nos anos 90 já explica. Isso. No sistema límbico,
Exatamente nas amígdalas, Nas no amígdalas. cérebro. Isso mesmo. Então lá fica o Ó, inconsciente. ou seja, não é algo assim, inconsciente. Que inconsciente o quê? Sobrenatural. Não tem nada a ver com sobrenatural. É químico, É no seu é cérebro. uma estrutura. É. Tem uma estrutura. As A ciência já amígdalas. comprova já. Exato. Então, as amígdalas, ela tem todas as memórias traumáticas, emocionais que você vivenciou do mundo intrauterino até os 5 anos. Por isso que você quer deixar de ser dependente, mas lá no fundo você não consegue, porque é muito mais forte depender do outro, é muito mais forte querer cuidar do outro.